Olá para vocês, espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho aí, falando da APNP 2, que vai ser, cujo tema é propriedades dos limites. Então assim, né, no último vídeo, na primeira APNP, na APNP 1, a gente falou de uma maneira um pouco mais teórica sobre os limites. Agora a gente vai tentar dar um trabalho um pouco mais prático. E até por isso que esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, porque eu quero gastar um tempo maior num vídeo prático resolvendo propriamente os limites. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos limites. Para poder que eu pense em propriedades dos limites, eu tenho que pensar num conceito que é indeterminação. É claro que eu não preciso ter indeterminações para poder falar de propriedades do limite, mas aqui no caso, como esse vídeo é um vídeo prático, então o que vai motivar a gente a compreender as propriedades do limite são as indeterminações. E o que é uma indeterminação, né? Então, assim, quando eu vou resolver um limite, a minha primeira tentativa é sempre de encontrar o valor substituindo. Só que nem sempre eu vou conseguir achar o resultado do limite substituindo o valor para onde x está tendendo na equação cartesiana que está ali. Na equação, né? Na expressão cartesiana que está ali. Então vamos pegar um exemplo, né? O limite que a gente discutiu na APNP1, que é o limite dessa função. A gente calculou usando a tabela e chegou à conclusão que esse limite é igual a zero. Mas se eu for tentar substituir, né, o 3, por exemplo, fazer limite de x tendendo a 3 dessa função, o que eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar uma expressão que é bastante interessante, que é essa expressão aqui, né? 0 sobre 0. Eu sei que esse limite é igual a zero, mas eu não vou considerar que 0 sobre 0 é igual, né? Porque, assim, uma coisa que é importante eu falar é que eu não posso, né, teoricamente, substituir 3, porque o 3 ele não é um elemento do domínio dessa função. Mas se eu quiser forçar uma barra, eu substituo o 3 e encontro esse 0 sobre 0. Encontrar esse 0 sobre 0 significa que o limite vai ser 0? Não. Esse 0 sobre 0 é o que a gente vai chamar de símbolo de indeterminação. E quais são os símbolos de indeterminação, né? São esses aí, as 7 possibilidades de símbolo de indeterminação que a gente tem. Infinito menos infinito, infinito vezes zero, infinito sobre infinito, zero sobre zero, zero elevado a zero, 1 elevado a infinito e infinito elevado a zero. Eu sei que a gente não discutiu ainda, né, o conceito de infinito matemático, mas eu sei também que esse infinito, ele, de certa forma, está no senso comum. A ideia de limites infinitos e limites no infinito a gente vai ver na próxima PNP. Mas tudo bem, tentei fazer a minha substituição, cheguei numa indeterminação. O que eu vou poder afirmar sobre o meu limite? Não vou poder afirmar nada. Não vou poder afirmar se esse limite existe, não vou poder afirmar se esse limite não existe. Nada eu posso saber a partir de uma indeterminação que eu encontrei. Isso é importante. Mas o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, entre aspas, resolver essa indeterminação. E como é que eu resolvo essa indeterminação? Eu vou sempre fazer algumas manipulações algébricas. Então, assim, eu vou tentar manipular algebricamente a expressão da onde eu estou calculando o meu limite para saber se esse limite existe ou não e qual é o valor dele. No caso do limite que a gente comentou, a gente sabe que ele vai ser zero. E quais são essas propriedades, né? Aqui eu coloquei a lista de algumas dessas propriedades, não são todas, são só algumas, mas que vocês podem dar uma olhada. Assim, eu não acho que vale a pena você decorar a propriedade de limite, porque elas são muito naturais, elas são muito intuitivas, e conforme a gente for resolvendo os limites, a gente vai tendo uma compreensão e vai assimilando essas propriedades. E assim, de novo, né? Eu posso pensar nessa propriedade do limite independentemente da determinação? Posso. Mas aqui, como o nosso objetivo é prático, eu vou pensar em como utilizar essas propriedades para resolver. Não só essas propriedades, né? Mas outras. E aqui, ó, por exemplo, né? Vamos resolver o limite. Então, como é que eu faço isso? Né? Eu quero calcular limite de x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 6x mais 9 sobre x menos 3. Então, a primeira coisa que eu faço, como vocês já sabem muito bem, é substituir o 3. Então, vai ficar, né, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9 dividido por 3 menos 3. O denominador claramente vai dar zero. E aqui, né, 3 ao quadrado, 9, menos 18, menos 9, com mais 9 também vai dar zero. Como a gente já havia calculado, isso aqui vai dar zero sobre zero. Isso aqui é o que eu chamo de uma indeterminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar a propriedade limite para resolver essa indeterminação. E aí, como é que funciona isso, né? Eu posso observar, existem vários exemplos, a gente vai ver mais alguns na nossa aula prática, mas eu posso, por exemplo, perceber aqui
que esse cara aqui, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então eu posso fatorar esse numerador. Então eu vou ficar com isso daqui. Limite de x tendendo a 3, fatorando esse numerador de x menos 3 ao quadrado sobre x menos 3. Tudo bem? E assim, né, o que é importante a gente ter em mente aqui, né? É que aqui alguns recursos eu posso utilizar quando eu estou falando de limites. E eu não poderia utilizar quando eu estou falando de expressões cartesianas para buscar funções reais. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Como aqui eu estou no mundo dos limites, eu posso simplificar um x menos 3 do numerador com um x menos 3 do denominador. Se eu estivesse falando de funções, eu não poderia fazer isso, caso eu não tivesse o meu domínio a priori, mas eu também não vou me aprofundar nessa discussão. A gente pode resumir dessa maneira, de que, como eu estou falando de limites, eu posso fazer esse tipo de simplificação que não funcionaria em outros contextos. Então, eu sei que esse limite ele é igual ao limite de x tendendo a 3 de quem? Do que vai sobrar aqui, né? Que é x menos 3. E aí agora, quando eu substituo o 3 na minha expressão, vai ficar 3 menos 3, que é 0. Então, assim, como eu estou falando de limites, eu posso afirmar que esse limite aqui, que eu tinha inicialmente, como a gente já sabia da primeira PNP, ele vai ser igual a 0. Então, isso aí é um exemplo, a gente vai ver mais exemplos no vídeo prático, mas é só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como a gente aplica as propriedades do limite, mas como eu já falei, essa aplicação ela vai ser de maneira muito intuitiva. Então, para encerrar, vou trazer aí uma frase do nosso personagem Naruto, que embalou a infância de muitos de vocês, e parte da minha infância também, final da minha infância, da minha adolescência. E ele dizia o quê? Né? Eu nunca volto atrás na minha palavra, esse é o meu jeito ninja. E com essa frase bonita, eu termino esse vídeo e até a próxima APNP.